tem uma palavra para nós nesta manhã, através da vida dela. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, aqui está a Gabi, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Use ela, Senhor, assim como o Senhor já tem usado. Senhor, que nós venhamos abrir o nosso coração e que o Senhor venha trazer uma palavra, Senhor, que venha transformar a nossa vida. Que nós possamos sair daqui, Senhor, remoendo essa palavra, Pai. E que ela venha trazer, Senhor, bênçãos em nossa vida, transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nossa, que saudade. Gente do céu, vocês estão bem? Estão acordados? Estão bem mesmo? Gente, eu tô com saudade demais de vocês. Sim, algumas pessoas aqui não me conhecem. Se você não me conhece, levanta a mão. Pode dizer a verdade, eu não te conheço, nunca nem te vi. Algumas pessoas. Gente, para vocês que não me conhecem, o meu coração ainda está nessa igreja. Eu preciso confessar a vocês que o meu coração ainda está nesse lugar, gente. Eu conheci pessoas maravilhosas na cidade em que estou hoje. Conheci irmãos maravilhosos mesmo. Só que o meu coração está aqui ainda. Gente, eu entro aqui e vejo vocês. Lógico que tem mais a metade aqui eu não conheço mais. A igreja está crescendo muito. Mas é um prazer estar aqui de volta. Me chamo Gabriela. E eu creio que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Assim, da mesma forma que Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Amém? Quero que você feche seus olhos. Respire a fundo aí onde você está. Respire mesmo. Talvez você acordou meio atrasado. Talvez chegou aqui às pressas, turbulado, com criança. Então respire fundo. Se concentre agora no Senhor que está aqui nessa igreja. Sabe, nós não estamos aqui por causa de uma placa de igreja. Nós estamos aqui porque o Senhor habita em nossa comunhão, em nós. A presença de Deus está aqui. E é isso que nos traz nesse lugar. Essa comunhão entre os filhos de Deus. Essa comunhão daqueles que tiveram revelação de Jesus. Daqueles que querem mais de Jesus. Então eu te convido a nesse momento entregar o seu coração e a sua mente a Deus. O seu coração e a sua mente ao Senhor. Permita que o Espírito de Deus fale com você. Permita que o Espírito transforme a sua mente, renove a sua mente. Senhor, nessa manhã nós oramos, Pai, nós clamamos, Pai, pela manifestação do Teu Espírito, Deus. Não é sobre nós, Pai, mas é sobre o que o Senhor pode fazer através de nós, Jesus. É sobre o Teu Espírito em nós, Pai. É sobre você, Jesus. O Senhor tem liberdade nessa manhã, Pai, para nos curar. O Senhor tem liberdade nessa manhã para nos transformar, Jesus. O Senhor tem liberdade para abrir os nossos olhos, Jesus. O Senhor tem liberdade em nós. Nós te damos livre acesso, Jesus, nessa manhã. Nós estamos aqui porque queremos mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui porque ansiamos por mais de Ti, Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor fale em nossos corações, Pai. Mude aquilo que precisa ser mudado. Revele aquilo que precisa ser revelado, Jesus. É isso que nós buscamos e nós queremos nessa manhã, Pai. A Tua presença e o Teu falar em nós, Jesus. É assim que oramos e agradecemos na certeza que o Senhor falará conosco. Amém. Amém, irmãos. Abra a sua Bíblia aí. A gente vai ler 2 textos. O primeiro a gente vai dar uma introdução. O segundo a gente vai analisar o texto. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Oh, glória, a TV voltou a funcionar. Olha, faz tempo que eu não vi essa TV do retorno funcionar. Glória a Deus pela multimídia. Ministério abençoado. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Estou gostando desse barulhinho de folha. Gente,
Toda vez que eu vou pregar, ministrar, eu sempre falo da importância de você acompanhar na sua Bíblia. Eu tenho um certo preconceito, de verdade, abrindo meu coração, de gente que vem para a igreja e não traz a Bíblia. Não faz muito sentido. Se é na Bíblia que a gente vai ouvir o Senhor falar, se é na igreja, o lugar de igreja é a exposição do que já está escrito aqui. Não é algo criado por mim, não é algo diferente que Deus me deu, mas está na palavra de Deus. Então assim, abra sua Bíblia, mesmo que for no seu celular, abra sua Bíblia. E graças a Deus nós temos esse telão maravilhoso aqui, para expor aqueles que não trouxeram. Amém? Acompanhe aí. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero introduzir com essa passagem em que todo mundo aqui sabe que Jesus veio à terra, Jesus morre, Jesus ressuscita e volta a Deus. Antes de Jesus voltar à sua ascensão ao céu, ele fala aos seus discípulos, aqueles que andaram com ele: olha, preste atenção, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai fazer de vocês testemunhas em Jerusalém, a Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, antes de voltar a Deus, ele alerta esses discípulos que eles iriam ser revestidos de poder quando o Espírito Santo começar a habitar neles. Eu quero dar essa introdução porque os discípulos andaram com Jesus. Todo mundo aqui sabe que os discípulos foram testemunhas oculares do que Jesus fez. Até que chega um dia que Jesus fala: eu preciso voltar ao meu Pai. É hora de eu voltar. Mas fiquem aí em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E esse Espírito vai te dar poder para fazer aquilo que eu fiz e vocês olharam. Aquilo que eu fiz nessa terra e vocês testemunharam. Agora vocês vão receber esse poder. E essa promessa do Espírito Santo vir sobre nós, desse poder nos revestir, é cumprido quando? Em Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos que eles estavam reunidos, até que veio um som como de um vento, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram revestidos de poder através desse Espírito Santo. E esse é um marco, Pentecostes é um marco de que agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é filho de Deus, recebe a promessa, a herança do Espírito Santo. Então, se você está aqui, você é um filho de Deus, você foi revestido com poder, e esse poder do Espírito. Você foi revestido com poder, e o poder do Espírito. E o tema dessa mensagem não é sobre Pentecostes, mas a gente vai ver agora como foi o primeiro milagre realizado pelos apóstolos, quando eles receberam o Espírito Santo. Preste atenção aqui. Os discípulos andavam com Jesus, eles viam o que Jesus fazia. Agora Jesus volta ao Pai, e eles recebem o Espírito Santo, e agora é a vez deles fazer aquilo que Jesus fazia. E nós vamos ver em Atos 3 agora, que a gente vai
ler, analisar essa mensagem, se quiser já abrir, a gente vai ver como foi a primeira vez que os apóstolos foram usados com esse revestimento de poder. A gente vai ver como foi esse primeiro milagre, como foi a primeira experiência de orar por alguém, em que circunstâncias aconteceu isso, como foi que aconteceu a primeira vez que eles oraram por alguém. Atos capítulo 3, é uma passagem super conhecida, a cura de um coxo em Jerusalém. Atos capítulo 3. Vamos ler, acompanhe aí na sua Bíblia. Pedro e João, esse Pedro e João eram discípulos e se tornaram apóstolos. Estavam se dirigindo ao templo para a oração das 15h. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Lazareno, levante e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o homem que pedia esmola, assentado à porta formosa, no templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Olha aqui, gente, esse relato de Atos 3 é a primeira vez que os apóstolos agora realizam um milagre. Antes eles viam Jesus fazer, agora é a vez deles. E Pedro e João, que é relatado aqui, esses dois homens, eles eram judeus. E para quem não sabe, os judeus, o povo de Israel, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Os judeus, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Olha isso. E Pedro e João eram judeus, mas judeus convertidos ao cristianismo, porque eles creram, eles andaram com Jesus e creram. E só para a gente resumir, antes da gente entrar nos versículos, esse dia os dois vão juntos à igreja, como você veio aqui hoje às 9h30 da manhã. Eles estavam indo às 15h na igreja, no templo, para orar. O povo judeu, eles tinham uma tradição que eu admiro muito, que eles iam 3 vezes no dia orar no templo. A oração da manhã às 6h da manhã, então eles iam na igreja às 6h da manhã orar. A oração da tarde às 15h, que é o que aconteceu esse fato. E a oração da noite às 6h da noite para eles, né? Então, esse cenário acontece quando Pedro e João estão indo no templo orar. Eles mantiveram esse costume da tradição judaica e foram no templo orar. É nesse contexto que começa esse enredo. E eu quero analisar com vocês, que é algo que Deus falou tremendamente comigo, porque eu sempre falo aqui, né? Eu não gosto de pregar algo que Deus não tenha falado comigo. Não específico para vocês, mas primeiramente para mim. Então o que eu falo aqui é algo que o Senhor me mostrou e falou comigo, e eu não só vivo, mas tento viver isso. E eu quero falar isso com vocês. Para a gente introduzir,
A primeira coisa que eu quero ressaltar é que nós vamos analisar as circunstâncias desse texto. Porque talvez esse milagre aqui do coxo, você ouviu falar muito. Quantos aqui conheciam essa história? Muitas pessoas, essa passagem é muito conhecida. Mas eu quero falar algo específico que Deus falou ao meu coração. E eu creio que Ele vai falar com você. Amém? A primeira circunstância que eu vejo nesse primeiro milagre é que ele foi realizado fora da igreja. Fora da igreja. Esses discípulos apóstolos receberam o Espírito de Deus, e a primeira vez que eles foram usados por esse Espírito para orar por alguém, não foi dentro de uma igreja, não foi para irmãos, não foi em um templo, não foi em uma igreja, mas foi à porta da igreja. Foi fora. Sabe, quando Jesus disse para esses discípulos: vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém a Samaria, até os confins da terra, Jesus não intitulou isso dentro da igreja. Você não será minha testemunha dentro da igreja. Jerusalém, Samaria, confins da terra, é toda a sua vida, é onde você está inserido, é a sua rotina. Deus quer te fazer testemunha dele na sua rotina. Ali esses dois irmãos, Pedro e João, esses apóstolos, eles estavam na rotina deles. Eles acordaram não, né? 3 da tarde, acho que a pessoa já está acordada, né? Mas eu penso eles que, vamos lá na oração hoje, vamos, tá? Chegou lá, talvez até meio atrasado, mas viu uma oportunidade do mover do Espírito que eles receberam. Eles enxergaram uma possibilidade de exercer esse poder que eles receberam em Pentecostes. Nós vemos mais para frente em Atos que houveram outras vezes que esses apóstolos foram usados, oraram em casa de irmãos, e os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu, mas a primeira vez foi fora de uma igreja. Sabe por que eu falo isso? Porque assim como Pedro e João foram comissionados a serem testemunhas até os confins da terra, você também foi comissionado. Se um dia você foi revestido com o Espírito Santo, você faz parte dessa comissão de Cristo. O problema é que você está mais preocupado de chegar na hora na igreja do que com seu irmão que precisa ouvir de Jesus. Você está mais preocupado com a sua ritualística de estar na igreja do que prestar atenção na sua rotina daqueles que precisam de Jesus. E você não está enxergando. Talvez nesse templo ali, da Porta Formosa, muitos irmãos entraram. Aquele homem era colocado diariamente naquele local. Esse coxo estava ali todos os dias. Será que outras pessoas oraram por ele? Será que outras pessoas apresentaram Jesus por ele? Ou será que eles sempre focavam, nossa, o que Jesus vai fazer na oração hoje? Como vai ser a manifestação do poder do Espírito hoje dentro da igreja? Sabe, eu não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que Deus nos chamou a nossa vida ser testemunha. E muitas vezes nós perdemos oportunidades porque os nossos olhos estão desatentos às circunstâncias e às pessoas. Quantos aqui foram no encontro com Deus? Tem alguns encontristas aqui? Glória a Deus. Sabe, o que eu quero te dizer é que você que foi no encontro com Deus e realmente teve um encontro com Deus, realmente recebeu o Espírito Santo, realmente se tornou filho de Deus, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer te santificar, mas o Senhor quer te fazer testemunha fora desse lugar.
É importante estar em comunhão? É importante. Eles estavam em comunhão, eles estavam em oração, em comunhão, mas ser testemunha é fora disso, querido. Só que nós limitamos isso. Sabe, o pior erro de um cristão é dividir o santo do secular. O pior erro de um cristão é dividir o que é santo, porque o que é santo para ele? É a igreja, é a célula, é os irmãos, é a oração na igreja, é tudo que envolve os irmãos. E o que é secular? O trabalho, a academia, tudo isso é secular. E daí o que acontece? Nós fizemos essa divisão na nossa cabeça e a gente acha que Deus vai nos usar somente no que é santo. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Sabe, na Bíblia nós vemos várias funções sobre o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo nos traz consolo. Nós vemos que o Espírito Santo hoje é o nosso guia. Nós vemos que o Espírito Santo nos revela o pecado. Mas nós vemos também que o Espírito Santo é poder de Deus em nós. Sabe, não é sobre mim ou sobre você, mas você recebeu o poder de Deus para ser testemunha dele. Não é sobre sentir uma sensação boa dentro da igreja. Isso é muito bom, mas não é só isso. Deus nos dá em nosso dia a dia várias oportunidades de exercer o poder do Espírito para pregar o Evangelho para alguém, para falar de Jesus. Sabe, nós falamos do On Fire, né? E eu falo essa mensagem porque eu já fui a pessoa que achava que Deus ia falar comigo só nesse ambiente. E achava que Deus ia me usar somente nesse ambiente. E quando eu percebi que, na verdade, a igreja, a eclésia é para fora, é enviado para fora, agora a minha ótica mudou. Esse Espírito que eu recebi, aonde Ele vai me usar hoje no meu dia? É você acordar e pensar: Senhor, quem precisa do Senhor hoje? Da onde eu vou ser usado? Será que é aquela pessoa do meu trabalho? Será que é para aquele meu vizinho? Mas a ótica de Pedro e João, eles viram a oportunidade quando viram aquele coxo na porta da igreja. Eu penso que eles devem ter imaginado, gente, repare que foi a primeira vez que eles oraram por alguém e alguém foi curado. Então eu penso que eles vendo o coxo e vendo a igreja, o horário está na oração, mas vendo um coxo ali à porta da igreja, e esse coxo pediu esmola a eles. Eu penso que eles devem ter pensado: o que Jesus faria nessa situação? Eles andaram tanto com Jesus que pensaram: o que Jesus faria nessa situação? E eles lembraram que todas as vezes que Jesus via alguém necessitado, o que ele fazia? Dava atenção à pessoa, orava pela pessoa. Eles se atentaram a lembrar o que o mestre deles faria. Será que o mestre ia correndo à igreja e ia ignorar aquele homem? Será que Jesus ia ignorar aquele homem, dar uma esmola? Será que Jesus ficaria dando esmola e entraria na igreja? Será que Jesus ignoraria aquele homem e entraria na igreja? Qual é a ótica de Jesus? Se a gente vê a vida de Jesus, como Jesus se comportaria? E eles perceberam que na ótica de Cristo, Jesus daria atenção a esse homem e entregaria a ele aquilo que ele precisava, não o que ele achava que precisava.
Jesus é bom disso. Jesus é muito bom de... Ele ouvia alguém dizendo, eu preciso disso. E Jesus dizendo, não é disso, é isso. No poço para aquela mulher. Lembra a história do poço? A mulher, ela achava que precisava de água. Jesus falou, não é dessa água, é da água viva que você precisa. Jesus gostava de dizer, olha, você acha que precisa disso, mas na verdade você precisa disso. E os apóstolos fizeram a mesma estratégia. Você acha que precisa disso, mas o que você precisa não é disso. E eu vou te apresentar isso. Fazia parte do dia a dia desses apóstolos irem no templo orar. E Deus coloca uma pessoa que precisava de cura no meio dessa rotina deles. Sabe, gente, eu não creio que Deus faz nada por acaso. Pode me chamar de mística, pode me chamar de qualquer coisa. E o Henrique, às vezes, ele fica até meio assim, porque tudo eu quero colocar, né, Deus ali, né? Ele fica assim, onde está vendo Deus nisso? Eu falei, eu estou vendo, isso aqui é espiritual, vamos orar. E eu creio que Deus não faz nada por acaso. Deus coloca pessoas em nossa rotina para que você apresente o que você já conhece a ela. Pessoas que acham que o sentido da vida delas vai ser ter mais dinheiro. Pessoas que acham que o que elas precisam é ser reconhecidas por alguém. Pessoas que acham que precisa de algo e você sabe o que ela precisa. E você que sabe, você precisa apresentar isso a ela. Sabe, eu só estou aqui hoje porque uma pessoa no meu trabalho, Rodolfinho, gente, quem aqui conhece o Rodolfo Escobar? Meu amigo querido. Ele, num ambiente de trabalho, me chamou para estar em uma célula, né? E eu creio de forma assim, eu falo para ele, ei, Rodolfinho, você faz parte da minha história, hein? Eu creio que Deus colocou ele naquele lugar. Na mesma época que eu estava trabalhando naquele lugar, Rodolfo também estava para me dar essa palavra. E ele aproveitou essa palavra. Mesmo Rodolfinho sendo daquele jeito, vocês conhecem? Rodolfinho viu uma oportunidade de apresentar Jesus a mim. E eu sou grata demais à vida dele. E talvez Deus colocou pessoas na sua vida para que você apresente Jesus a elas. E você não está percebendo, porque o seu foco está santo, secular. Essa pessoa é o quê? Secular. Essa pessoa não faz parte do que Deus quer fazer na minha vida. É triste isso, né, gente? Meu Deus. Ai, ai. Essa é a primeira circunstância desse primeiro milagre. Não foi dentro da igreja, querido. O primeiro milagre feito pelos apóstolos foi a porta da igreja. Segunda circunstância, houve uma atitude inesperada. Uma atitude inesperada. Gente, o que esse coxo esperava dos apóstolos? O que a maioria das pessoas fazia. O que a maioria das pessoas que iam orar ao templo, que iam ao templo, fazia. O que é? Pegar e tome. Eles esperavam, aquele homem esperava que os dois iam dar dinheiro para eles. Esse era o esperado, essa era a atitude esperada, que ele já estava acostumado. Porém, esse homem foi frustrado por Pedro e João, porque ele não deu o que ele pediu. Ele teve uma atitude inesperada, ele teve uma reação diversa da maioria das pessoas. Sabe, o que o Senhor espera de nós é uma atitude inesperada.
uma atitude inesperada, que a pessoa nunca vai imaginar que você vai fazer aquilo por ela. Gente, eu estava voltando da academia na minha metrópole. Vocês sabem que eu moro numa metrópole, né? Então, eu estava indo a pé, então não é tão... Estava indo a pé na academia, e daí na volta da academia, eu não estou levando mais celular, porque o celular é uma distração, né? E a gente quer ficar forte, né? Então a gente não leva o celular, deixa o celular em casa e vai na academia somente com uma garrafinha. Saindo da academia, aquele sol, aquele mormaço, eu avisto assim, na rua de cá que tem a farmácia, uma senhora com várias, como que é? Pano de prato, né? Pano de prato, que seca as louças, né? Olha, essa dona de casa entende tudo. A moça estava com vários panos de prato, aquele simplesinho, sabe, na mão. E eu avistei ela, assim, ela estava... Meu Deus, eu falei assim, ela vai... Na minha cabeça, ai meu Deus, ela vai oferecer para mim. E daí na minha cabeça já pensei, não estou com cartão, não tenho dinheiro e não tenho celular para Pix. Na minha cabeça já veio isso. E daí fui de encontro da mulher, o que aconteceu? Ela me parou, ela falou, moça, você quer comprar... esses panos de pratos para ajudar a comprar alguma coisa para a filha dela, não sei se era leite, mas alguma coisa. Na hora, eu já tinha decorado a minha fala, né? Moça, não tenho cartão, não estou com Pix, não tenho dinheiro, não tenho. E a moça saiu. Gente, depois que eu cheguei em casa, eu falei assim, Pedro e João falaram, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu te dou, eu te entrego. Na hora eu senti, meu Deus, ai. Sabe quando o Espírito Santo fala assim, ai, era para você ter falado outra coisa, não era para você fazer o esperado, aquela moça já esperava. Ou você não vai comprar, ou você vai comprar. O inesperado era eu falar, moça, o que seu filho tem? Moça, eu não tenho dinheiro, mas você conhece Jesus? Na hora que eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu quero ver essa moça de novo. E agora eu estou indo na academia de novo, a pé assim, só para ver se eu encontro a moça. E até agora eu não encontrei a moça. Mas o que eu estou falando isso? É atitudes inesperadas. Ser testemunha é ter atitudes que a maioria das pessoas não tem. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Já te falaram isso? Já te falaram que ser cristão não é na mesma linha que todo mundo, mas é outra. E Pedro e João tiveram uma atitude diferente. O que eles falaram? Olhe para nós, levanta a cabeça, olha para mim. O texto fala que Pedro e João juntos falaram, olhe para nós. E eu penso aquele homem assim, o homem estava acostumado ou a mandar o dinheiro ou a negarem o dinheiro para ele. E aquele homem olha para ele e eu imagino aquele homem olhando para eles pensando, nossa, eles devem dar muito dinheiro, né? Tá querendo até que eu veja o dinheiro, né? Chamando minha atenção para ver o dinheiro, alguma coisa boa vai vir, né? E esse homem olhou para eles, uma atitude inesperada. Você acha que as pessoas que iam ao templo orar olhavam nos olhos daquele homem? Olha aqui no meu olho. Eu não estou preocupado em te dar esmola, eu quero te dar o que você precisa. Sabe, gente, Deus nos está chamando nesse lugar que eu creio que no seu dia a dia tem pessoas que reclamam para vocês de várias coisas. E essas pessoas ainda não encontraram o sentido da vida. Elas reclamam, nossa, cara, não estou conseguindo pagar minhas contas, nossa, tá difícil, nossa, se eu fosse rico, se eu ganhasse na loteria, e a pessoa tá ali se remoendo, entrando numa depressão, numa coisa ruim. Se você vê isso no seu dia a dia, você acha que essa não é uma oportunidade de você oferecer para a pessoa aquilo que ela precisa? Nós temos que mudar a nossa lente. Deus não vai somente nos usar dentro da igreja, mas vai nos fazer testemunha fora da igreja. Pedro e João frustraram todas as expectativas daquele homem, dizendo que não tinha nada. Mas o que ele tinha, ele ia entregar.
Talvez você pense que essa atitude de Pedro e João seja óbvia. Talvez você pense, nossa, é óbvio que eles vão chegar e vai dar atenção para esse homem, vai orar por cura, né? Ele está ali precisando. Era para ser óbvio, gente. Mas parece que o óbvio não está sendo óbvio. E o interessante é que se você ver os versículos anteriores aqui, depois de Pentecostes, a Bíblia fala que a igreja, esse povo de Deus, perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e vendiam a todas as suas propriedades e dividiam entre eles para não ter nenhum necessitado. Ou seja, esses homens aqui de Atos eram homens generosos e eles entendiam que o dar era bom, eles entendiam que precisava dar para quem precisava. E por que eles não deram para quem precisava? Se eles eram generosos, entendiam que não poderia haver necessidade, por que eles não dão para esse homem? Porque eles entenderam, tiveram sensibilidade para entender que não era do dinheiro que esse homem precisava. E eu acredito que esse homem deve ter ganhado muito dinheiro, porque os judeus eram generosos. Eles eram ricos e eles eram generosos. Então eu acredito que esse homem estava ganhando muitas esmolas, mas Pedro e João oferecem aquilo que ele precisava. Aquilo que ele precisava. E Pedro e João tiveram essa atitude inesperada. Sabe, a Bíblia nos mostra vários relatos de pessoas que tiveram atitudes inesperadas. Atitudes que fogem do comum. A Bíblia é cheia disso. Se a gente for lembrar, vocês lembram daquele judeu que foi ferido e ficou na beira da estrada ferido? Você lembra desse judeu que foi ferido e ficou ali no meio da estrada, coitado? E passa sobre esse ferido o que? Um sacerdote. O sacerdote para socorrer ele. Mesmo tendo um cargo na igreja, aquele sacerdote passa. Isso é uma parábola contada por Jesus. Até que vem um levita, que também tinha cargo na igreja. E ele vê aquele homem ferido, e ele socorre esse homem. Até que vem um rival, um inimigo dos judeus, que eram os samaritanos. E esse homem teve uma atitude inesperada. Ele socorreu esse homem. Ele socorreu esse homem. E a todo momento Deus nos ensina que nós precisamos ter atitudes que a maioria das pessoas não tem, para que Ele seja conhecido. Deus escolheu ser manifesto nessa terra através da sua vida. Mas as pessoas precisam ver na sua vida que existe algo diferente em você. E as pessoas só vão ver que tem algo diferente em você quando você tem uma atitude que a maioria das pessoas não tem. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Na prática, atitudes inesperadas é você pedir para orar por alguém quando ela te conta um problema. É você tratar bem aquele que é menosprezado pela sociedade. É você retribuir com amor aquele que te trata mal. Essas são atitudes inesperadas. Talvez você ache muito difícil isso, né? Nossa, Gabriela está falando uma coisa que é muito difícil. É muito difícil eu tratar bem aquele que me traz mal. É muito difícil eu dar para alguém que não me dá nada. É muito difícil isso. Só é difícil quando você não está sendo alimentado por aquele que te capacita isso. Não é sobre as suas forças, os seus esforços, mas é sobre o poder do Espírito que quer manifestar através da sua vida.
É o poder que vem do Espírito que você recebeu. Para a gente finalizar, terceira circunstância e última. Essa atitude de Pedro e João refletiu em muitas pessoas. A Bíblia fala que quando Pedro e João oram para aquele homem, e o foco não é a cura, porque atitudes inesperadas nem sempre haverá cura, mas haverá amor, haverá apresentação do Evangelho. Mas nesse caso houve cura por causa de uma necessidade. Existia um propósito naquela cura. Os judeus que estavam na igreja viram aquele homem entrar no templo saltitando, a Bíblia fala, ele começou a pular de alegria e dizer: eu fui curado por Jesus Cristo. Imagina os judeus que não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus era o Messias, vendo um homem sendo curado pelo poder do Espírito Santo, de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que aqueles homens ficaram admirados. Meu Deus, esses apóstolos de Jesus oraram e ele foi curado, está aqui. Esse homem que está aqui todos os dias pedindo dinheiro, agora está curado, está aqui na igreja. No versículo 4 do capítulo 4 diz: porém, muitos dos que ouviram e viram, creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. A Bíblia fala que Pedro aproveitou a oportunidade para evangelizar. Se a gente vê aqui os versículos anteriores, ele pregou aos judeus. Está vendo essa cura aqui, judeus? Está vendo isso? Quem realizou isso foi aquele homem que vocês mandaram matar. Foi aquele homem que vocês açoitaram. Foi aquele homem que vocês permitiu que morresse. Esse homem que agora vive nos deu poder para realizar milagres. E mesmo vocês um dia tendo rejeitado, Ele te dá uma nova oportunidade agora. Mesmo um dia você ter tratado Ele mal e não ter aceitado, hoje Ele te dá nova oportunidade. E nessa pregação, mais 5.000 aceitaram Jesus. Olha isso. Olha como uma atitude inesperada gera um milagre, e um milagre reflete em várias pessoas. Talvez você pense: nossa, é fácil acreditar em Jesus quando você vê um milagre tão forte como esse. É fácil você crer em Jesus quando você vê algo tão forte, um homem que não andava começar a andar. Mas eu quero dizer para você que uma pequena atitude, um abraço, uma apresentação a Jesus, essa pessoa pode se converter, conhecer Jesus, e através dela outras e outras pessoas, e uma geração, e uma família, e outra família, e muitas pessoas conheceram Jesus através de uma atitude inesperada fora da igreja. Amém, gente? Quero que vocês fiquem em pé nesse momento. Se concentrem na palavra. Talvez você está aqui e você se vê mais no lugar do homem coxo do que dos apóstolos. Talvez você está aqui e se encontra como um homem coxo, que acha que precisa de algo, mas na verdade precisa de Jesus. Você está como um homem coxo que está cansado de fazer todos os dias as mesmas coisas. Mas você entendeu hoje que o que você precisa é do Jesus. É de Jesus que realiza milagres. É do Jesus que nos transforma. É no Jesus que dá vida. É no Jesus que mostra o nosso valor. É no Jesus que fala para nós: levanta o seu rosto e eu dou valor a você. Sabe, talvez você não sabe o que verdadeiramente você precisa. Eu estou aqui para te apresentar esse Jesus que morreu por você. Eu estou aqui hoje, através do poder do Espírito, para te apresentar esse Jesus que transforma vidas,
Te damos liberdade. Esse Jesus que está aqui. Que caia o teu Espírito. Será que você pode sentir a presença de Deus? Será que você pode mergulhar nessa presença nesse momento? Enche esse ambiente. Será que você pode clamar, Senhor, eu suplico, eu preciso de Ti, eu reconheço que preciso de Ti, eu Te procurava em outros lugares, mas eu não Te encontrei. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Eu te dou a oportunidade nesse momento de abrir o seu coração a Deus. O que nenhum homem fez. Abrir o seu coração a Deus para Ele te fazer testemunha desse Evangelho que você recebeu. Abra o seu coração para receber aquilo que você precisa de Deus. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Nós queremos mais, Jesus. Assim como esse homem coxo, Pai. Nós precisamos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer, Senhor, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Eu quero te convidar. Você que um dia recebeu o Espírito de Deus. Você que um dia recebeu o poder do Espírito de Deus. Mas durante muitos anos você perdeu a consciência que esse Espírito habita em você. Por muito tempo você viveu como se esse poder não habitasse em você. Como se esse poder não pudesse usar de você. Como esse poder não pudesse te capacitar a fazer. Eu te convido a vir aqui na frente. Nós queremos declarar mais de Deus sobre a sua vida. Nós queremos declarar o avivamento sobre a sua vida. Sobre aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu te convido a vir aqui na frente enquanto é ministrado esse louvor. Porque eu creio que há mais de Deus para você. Sabe, talvez você achou que estagnou, mas existe mais de Deus para você. O Senhor quer te usar em lugares que você ainda não chegou. O Senhor quer te usar a pessoas que você ainda não percebeu. Então eu te convido a estar em oração, a vir aqui na frente, se você preferir. Que nós vamos orar por você enquanto esse louvor é ministrado. Amém? E a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o
ore comigo. Senhor, hoje eu decido ser uma testemunha até os confins da terra. Hoje eu me posiciono, Pai, a ser sua testemunha, Jesus. Uma testemunha que viveu o teu amor, uma testemunha que conheceu o teu amor, Jesus. Pai, me apresente pessoas. Pai, me coloque em lugares. Pai, que eu possa enxergar oportunidades na minha rotina. Coloque as pessoas certas, Pai, na hora certa, Pai. E me capacite, Jesus, a cumprir o teu ID, Jesus. Que o teu poder, Pai, ministre através de mim. Que o teu poder, Pai, ministre através da minha vida, Jesus. E que as pessoas possam ver através de mim, Pai, a tua face. Que as pessoas possam ver na minha vida, Jesus, a tua face. É assim que nós oramos, Pai, na certeza, Pai, que oportunidades virão, na certeza, Pai, que pessoas virão, na certeza que o Senhor nos capacitará, Jesus. Obrigada, Pai, por nos fazer participantes da tua obra. Obrigada, Jesus, por nos fazer cooperadores do teu grande reino, Jesus. Esse reino, a sua família, Jesus. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar, batendo palmas a Jesus. Você está aqui, eu não sabia. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Todos estão bem? Estão felizes? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero só passar mais uma vez o vídeo do nosso o projeto do novo prédio. Quem não viu, levanta a mão. Quem ainda não viu, só algumas pessoas, né? O resto vai ver de novo. Coloca aí rapidão, por favor. Só aquele primeiro vídeo. Vem de São Paulo, algumas coisas nesse sentido. E
A gente está bolando toda uma questão de passar a visão para a igreja do que vai ser feito, para facilitar também os irmãos a entenderem o tamanho da demanda. Então, assim, é tudo muito alto, né, os valores, nós precisamos nos mover como igreja para chegarmos aí à realização de tudo isso. Talvez nós não consigamos, eu falo isso sem acreditar no que eu vou falar, talvez nós não consigamos terminar tudo antes de mudarmos, mas assim mesmo nós iremos mudar. Então nós temos prioridades lá, que é o auditório principal e o Kids, são as nossas prioridades para a gente sair aqui deste prédio, né, e não ficarmos com 2 aluguéis. Mas a princípio só essas 2 situações, elas demandam aí uns 3 meses. Então já agora no dia 10 nós já temos 2 aluguéis para pagar. Então eu preciso que todos vocês se movam em generosidade para nós conseguirmos de fato. O pessoal da multimídia podia colocar aqui o QR Code da reforma. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar você e seu recurso. Deus tem falado muito comigo, inclusive à noite eu vou ministrar sobre um tema muito específico, que é o desperdício. Às vezes a gente pensa que o desperdício é usar o recurso nas coisas do Senhor. E Deus tem me dito muito que nós estamos desperdiçando por não investir nas coisas do Senhor. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Seu recurso vai ficar aqui quando nós formos para a eternidade. Porque eu quero dizer para você que existe uma possibilidade do seu recurso estar na eternidade. Só para os mais espirituais vão entender. Então, quando você investe nas coisas de Deus, no reino de Deus, o seu recurso ele passa para um outro plano. Então, que tudo em nós e através de nós louve e pregue sobre ele. Amém, irmãos? Então, deixa Deus te usar. Não fica com esse fundinho não, que o povo pensa que eu estou emocionando eles. E eu não quero que você seja movido por uma emoção. Eu quero que você se mova por causa do propósito, nem pela necessidade. Igrejas que fazem isso são infantis. Você precisa se mover pelo propósito, porque nem sempre vai ter a necessidade. Você está entendendo isso? Nem sempre nosso recurso é por causa de uma necessidade, mas ainda assim nós faremos por causa do propósito. Hoje nós temos uma necessidade, mas nós estamos nos movendo por causa do Então deixa Deus tocar seu coração, e eu tenho orado muito por isso. Não estou aqui fazendo um apelo. Deus não quer dinheiro de gente infiel. Jesus, ele é rico o suficiente para, de alguma forma, nos usar. Ele é rico o suficiente para pegar os seus meios e através de seus canais, que somos nós, ganhar pessoas. Mas ele não precisa de dinheiro de gente infiel com o coração endurecido. Fechou? E eu falo isso sem medo, porque esses dias atrás eu orando, vou contar o testemunho de novo, né? Eu orando ao Senhor, falei: Deus, a gente precisa pedir as cadeiras. A gente vai comprar mais 1000 cadeiras. Esse novo auditório vai ter 1000. Na verdade ele vai caber 1.600 pessoas, mas a princípio nós vamos colocar só 1.200 lá, ou 1.300, depende de como vai ficar a logística das cadeiras, para não ficar apertado. E aí tem 300 aí onde vocês estão agora, e nós estamos pedindo mais 1000 cadeiras. E aí eu falei assim: Jesus de Nazaré, vou falar com o cara, porque a última vez que ele vendeu sem entrada. E aí quando eu fui falar com ele, ele falou: pastor, com essa demanda, né, de tudo subiu, a gente não consegue mais fazer sem entrada, como foi da última vez. E aí eu olhei para o caixa da igreja, falei assim: Senhor, não quero mexer no caixa da igreja. Olhei para o fluxo de caixa, que é onde a gente paga as contas do mês. Não, na verdade tinha o dinheiro, mas a gente precisava ainda pagar tudo as despesas, né? E aí eu falei: Deus do céu, nos ajude, Senhor. Precisamos desse valor. Ele pediu 30 mil reais de entrada, esqueci até de falar o valor. 30 mil reais de entrada, 1000 cadeiras a 250, vocês já entenderam quanto que custa. Só que ele pediu só 30 mil, perto do valor total é pouco, é ou não é? Poxa vida, se eu fosse o dono da cadeira, no mínimo a metade, é ou não é? Mas ele fez um negócio muito bom, e eu orei ao Senhor naquela quarta-feira. Já tem umas 2, 3 quarta-feiras, não me lembro agora exatamente o dia. E aí naquela mesma tarde, um casal tão precioso aqui da igreja dizimou R$31.200. Naquela mesma tarde.
Gente, vocês não estão entendendo. Quando a gente levanta uma demanda, às vezes vem uns doidos por Jesus que oferta isso aí. Não estou falando de oferta, estou falando de um dízimo. O que dízimo ele fala para mim? Dízimo ele já fazia parte da nossa agenda. Ou seja, tudo isso que está acontecendo nesses dias está na agenda de Deus. Deus disse isso muito claro para mim. Que não só vai pagar, como vai sobrar. Eu precisava de 30, veio 31.200. Só que Deus quer usar você. E eu quero que você entenda que você pode ser um privilegiado de participar do que Deus está fazendo nessa cidade. Não é sobre dinheiro e tijolos, é sobre vidas, é sobre propósito, é sobre o que essa igreja representa. Amém, irmãos? Então tá bom, sem romantismo, eu gostaria que você orasse ao Senhor nesses dias para que Deus coloque um desafio no seu coração. E aqueles que forem movidos por esse desafio, eu tenho convicção que Deus os colocará num outro nível financeiro. Deus me disse isso. Então deixa o rio fluir, fechou? Não espere para depois o que você pode fazer agora. Você já viu algum pedreiro parcelar a mão de obra? Eles não fazem isso. Você já viu o eletricista? Por mais que o eletricista é lindão aqui, é da igreja, mas já viu parcelar em mão de obra? Não, porque eles precisam comer. Então assim, oro a Deus para que todo o nosso recurso seja muito bem empregado. Nós faremos o melhor dentro da nossa realidade. Tenho certeza que talvez no nosso modelo de igreja, Tangará não viu o que a gente vai fazer ali. Quanto à questão estrutural do Kids, auditório principal, o som, a acústica, enfim. Estamos orando para que seja feito algo muito precioso, onde as pessoas fiquem impressionadas com a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então deixa Deus te usar, fechou? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé? Esteja orando. Eu tenho certeza que você fala com Jesus. Então conversa com Jesus a respeito do valor que você tem que ofertar. Nós vamos facilitar essa oferta para a gente ter talvez uma melhor colheita. Nós vamos fazer uma oferta em boletos daqui a pouco. Pastor, eu não posso gastar o limite do meu cartão. O senhor falou que divide a oferta ali no cartão, né? Mas eu poderia fazer num boleto. Divide a minha oferta aí, eu pago 200 por mês. Fica legal em 10 vezes, 5 vezes, não sei a forma como você preferir, vai facilitar. E aí nós estaremos talvez fazendo nos próximos cultos aí a coleta de dados dos irmãos que vão se disponibilizar nesses próximos 10 meses, para nós juntos conseguirmos pagar esse boletão de Jesus aí. Você topa? Quem topa? Então nós vamos para cima aí com a faca no dente. Amém? O Bruno está ali atrás balançando o braço tem meia hora, coitado, porque nós estamos precisando do empenho dos irmãos nos hambúrgueres. Você não tem ideia como o lucro do hambúrguer agora vai ser muito pontual. A gente precisa desse lucro. No dia 10 agora eu preciso dar uma entrada de 125 mil. E o lucro do hambúrguer pelo menos vai cobrir parte desse valor. Tá bom? Eu não queria mexer no caixa, mas não tem para onde correr não, se nós não nos movermos. Então quando você pegar a ficha ali agora, lembre-se, cara, eu preciso fazer minha parte. É pouco. Talvez você olhe e fale assim, 10 fichas, 20 fichas. Mas você não tem ideia como o trabalho de formigueiro de uma igreja desse tamanho funciona muito bem. Então você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer minha parte, amém? Então esteja orando, que é a coisa principal. Ore, para que se desfaça as coisas que estão vindo para atrapalhar. Roubaram o nosso martelete, velho. 12 mil reais. Nosso não, né? Era alugado. De 12 a 15 mil para devolver pro cara. Então assim, meu Deus do céu, a gente precisa orar. Ore, para que essas coisas que tentam atrapalhar não consigam, tá bom? Não é sendo espiritual, né? O homem é falho mesmo, né? O cara sabia onde estava a chave, abriu o container, que a gente alugou um container por causa daquele negócio. O cara abriu o container e levou. A gente tem um suspeito e os investigadores estão atrás aí. Creio que vai dar certo a gente achar. Aí eu vou dar uma surra santa no cara. É brincadeira, não vou não. Vamos orar por ele. Um dia ele vem a testemunhar e falar, lembra de mim? Eu fui que roubei o martelete de vocês. Tá bom? Então ao passar ali, pegue suas fichas de hambúrguer. Pastor, eu nem sei o que é isso, estou visitando a primeira vez. Que hambúrguer é esse? É o melhor hambúrguer da cidade com um propósito mais precioso. R$30
É o melhor lanche que você vai comer, defumado, uma delícia de verdade. E a princípio, nós vamos aí usar esse recurso todo para essa demanda que está chegando, tá bom? O Senhor tem me tocado agora para orar por algumas pessoas que estão aqui. Feche seus olhos, deixa eu só permitir o Espírito Santo falar o que Ele tem falado. Tem algumas pessoas que estão muito cansadas aqui e nessas últimas semanas estão tentando desistir de algumas coisas. E eu gostaria de orar em específico por elas. E o tempo é do Senhor, mas eu quero que, se for alguns de vocês ou que você conhece alguém que está aqui, eu quero orar específico por você. Você que está muito cansada, psicologicamente, fisicamente, e esse cansaço tem atrapalhado as coisas. Eu quero ser um canal de vida, e eu creio que este culto não é um culto comum. Então, se você puder, e é você, o Espírito Santo disse que Ele vai aliviar você de uma vez por todas. Então, se você é ousado, corre aqui à frente, eu quero orar com você. Tem muita gente que está assim aqui e vem orando há alguns dias por este alívio da parte do Senhor. E eu não costumo fazer isso, vocês me conhecem. Eu quero só pedir que os nossos ministros de louvor toque a mesma canção que tocou no final, porque algumas pessoas aqui não têm ideia do que vai acontecer na vida delas hoje. Se você ficou no seu lugar, estende suas mãos aqui para cá. Dê espaço para essas pessoas virem mais aqui à frente. Ó Espírito Santo, o Senhor é fiel e a sua agenda é perfeita. A sua agenda, ela é perfeita, e o Senhor marcou este encontro aqui com essas pessoas para edificar, ó Deus querido, essas pessoas e devolver a ordem, o equilíbrio, a paz, a alegria, devolver, ó Deus, agora o descanso, o refrigério, o ânimo. Eu gostaria que os líderes que estão aqui viessem pôr as mãos sobre essas pessoas. Os intercessores, impõem as mãos e declarem o descanso. Repreendam a angústia. Vamos repreender essa angústia que está neste lugar. Eu sinto uma angústia muito grande aqui. Uma preocupação em excesso que tem arrancado o lugar de paz. E o Senhor está devolvendo agora a paz, a alegria, o ânimo, a força, o equilíbrio, a paz que excede o entendimento. Os pastores que estão aqui, impõem as mãos, líderes, os servos, por favor, sai do seu lugar, vem aqui, impõe as mãos sobre essas pessoas. Não crie expectativa em mim, eu não posso fazer nada. O Espírito Santo que pediu para fazer isso, porque Ele quer colocar em você hoje uma plataforma que você não dependa mais de algo ou alguém para estar em paz, para estar feliz e se sentir realizado. Oh Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus o refrigério na alma, o descanso no coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, o antes e depois está acontecendo agora. O antes e depois está acontecendo a partir de agora. Em nome de Jesus, a paz que excede o entendimento, a alegria no Espírito, o refrigério, o renovo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
pode erguer suas mãos bem alto, como quem se rende. Diga: eu me rendo, Jesus. Sozinho eu não consigo não. Eu me rendo, Jesus. E eu preciso de Ti. A minha família precisa de Ti. Eu recebo agora o alívio, o descanso, o refrigério, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Ele bem forte. Volte para o seu lugar. Agora a gente tem um casal para apresentar. Eu quero chamar aqui o Ivan, a Gleice. Estarão apresentando a Heloísa. E em seguida nós vamos para casa. Quem quer ir para casa? Estão com fome? Dá vontade de ficar aqui, né? Estão com fome, é? Ainda de pé, vamos receber essa família aqui. Deus é bom demais, Senhor. Vamos nos colocar de pé, aqueles que não estão. Nossos irmãos, o Ivan, a Gleice, são uma família muito preciosa aqui da nossa igreja. E estão apresentando hoje a Heloísa ao Senhor. Quem é a mulher que está aqui, quer engravidar ainda esse ano? Quer não? Vocês sabem que quem levanta a mão, Deus pega na hora, né? Ah, tem uma lá no fundo. Cadê? Levanta a mão assim, profeticamente. É sério isso. É sério isso. Tem alguma mãe perto dessas meninas aí? Põe a mão sobre elas aí. Fala assim: tu vai gerar. Tem alguma mãe aí perto aí? Vai lá, Nath. Isso. Fala assim: tu vai gerar. Amém. Estende suas mãos para cá. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa família tão preciosa para nós. Obrigado pelo sonho do Senhor ter se realizado, se cumprido. E hoje, muito felizes e alegres, estamos apresentando a Heloísa ao Senhor, fruto de muita oração. Obrigado, Jesus, pela sabedoria que o Senhor tem dado a Gleice, ao Ivan. E que o Senhor os dê, Pai querido, cada dia mais, o coração deles rendido, prostrado na Tua presença, para que eles cumpram o propósito principal, que é levar os filhos até o Senhor. O salmista diz que os nossos filhos são como flechas no arco do guerreiro, e o alvo é o Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, nós queremos abençoar, ó Pai, a Heloísa e consagrá-la ao Senhor. Apresentamos ela à comunidade e apresentamos ela ao Senhor Jesus Cristo. E declaramos uma menina cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus que vai cumprir o seu propósito nessa terra. Nós declaramos, ó Pai, o sangue de Jesus cobrindo esta casa, esta família, para a glória do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Senhor. E a igreja diz: aplauda Jesus pela vida da Heloísa. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa. Obrigado por essa palavra que foi um divisor de águas ao nosso coração. Nós precisamos ser a igreja lá fora, estar atento àquilo que o Senhor está atento. Que o Senhor não permita de alguma forma desperdiçarmos as coisas que o Senhor nos deu de valor. Use o dom do Senhor que está em nós, nossa influência, nosso recurso, para salvar, ganhar, restaurar. Obrigado por essa atmosfera de glória. Leve ela para nossa casa. Leve cada um em segurança para os seus lares e nos guarde de todo o mal. Obrigado pela vida da Gabi, do Henrique. Obrigado, Senhor, porque estão aqui, Senhor, para trazer uma mensagem poderosa ao nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor. Use-os lá em Arenápolis, uma ferramenta viva naquele lugar. Obrigado, Jesus, pelo nosso ministério de louvor, nossa equipe de multimídia, aqueles que nos ouvem de casa, nos assistem de casa. Que essa mesma glória que desceu aqui hoje também alcance cada lar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por falar o nosso coração.
Também nos ajude a vender essas fichas de hambúrguer e realizar essa reforma. Nós oramos assim, entregando ao Senhor nosso coração, nossa vida, nossa adoração, nossas ofertas. É tudo para o Senhor, é para a sua glória. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. E a igreja mais linda de Tangará diz: amém. Aplauda Jesus, estamos encerrados.